paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, a mão do Todo-Poderoso venha nos tocar nessa noite, que possamos ter um tempo especial juntos na presença de Deus, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos tocar em todas as áreas das nossas vidas, em qualquer lugar onde nós precisamos de um milagre. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer e que o milagre dele aconteça hoje em nós, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Uma promessa que o nosso Deus trouxe através do profeta Joel e que foi se cumprir lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Nós temos uma promessa, uma enorme promessa do Espírito Santo de Deus habitar em nós, nos encher, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, viver não só para nós, mas vivemos para Deus. E essa promessa não volta atrás. Tudo aquilo que Deus disse que ia fazer na nossa vida, Ele tem cumprido e Ele ainda tem essa promessa. Se você até hoje não se sente ou não sente que foi batizado com o Espírito Santo, não sente que foi cheio da glória de Deus, que esse dia possa ser hoje, que o Senhor possa mudar a sua vida, mudar a sua história. Não existe nada melhor na nossa vida do que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente pensa que é feliz tomando as próprias decisões, achando que estamos no caminho certo, na direção da nossa vida, mas mal sabemos o quanto nós estamos enganados quando nós pensamos assim. Se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus habitar em nós e fazer com que tudo aconteça de acordo com a vontade dele na nossa vida, nós não vamos mais errar, nós não vamos sofrer como nós temos sofrido, porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele cuida de nós. Que hoje essa promessa do Senhor se cumpra na minha vida, se cumpra na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus não venha só para te dar novas línguas, só para te encher nesse momento, mas para que Ele venha fazer morada realmente no nosso coração e que Ele tome toda a casa, que a nossa casa, que é o nosso coração, seja cheia da presença de Deus. Que a promessa lá de Joel se cumpra em nós, que nós tenhamos visões, que nós tenhamos sonhos, que nós sejamos cheios e usados pelo Senhor. Prepare o seu copo com água, prepare esse momento como o melhor momento do seu dia, o momento que nós entramos na presença de Deus. Não importa o tempo que nós oramos, mas o que importa é o tamanho da entrega que nós fazemos a Deus nesse momento. Entrega tudo que você tiver, toda a preocupação, todos os problemas, toda a angústia e também todas as alegrias, tudo que você tiver. É isso que vai fazer toda a diferença agora, o tamanho da sua entrega para Deus. Se você entregar 99% da sua vida, mas 1% você segurar e falar, isso eu resolvo, significa que Ele ainda não é o Senhor da sua vida. Porque ou Ele é Deus da nossa vida 100%, ou Ele não habita na nossa vida, no nosso coração. Então, entrega tudo que você tiver hoje. Prepara o copo com água, prepare a peça de roupa, prepare o melhor lugar da sua casa, o melhor lugar do seu coração e oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, na Tua presença neste momento, Senhor. Quero pedir, Pai, para que o Senhor sonda, Senhor, os nossos corações, para que o Senhor visita, Senhor, a cada um de nós nesse momento, a cada um dos nossos familiares, Pai, para que o Senhor tome a frente, Senhor, nesse momento das nossas vidas, Senhor. Só nós estamos diante da Tua presença, Pai, reconhecendo, Pai, que não há outro além de Ti.
reconhecendo, Deus, que só Tu és o Senhor, só Tu és o nosso Deus. Nos prostrando, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, e pedindo, Senhor, para que o Senhor comece a partir desse momento a conduzir, Senhor, as nossas vidas, a nos direcionar, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, a nos conduzir, Senhor, para a Tua vontade, Senhor, para aquele plano que o Senhor já tem para cada um de nós de vida, Senhor, para a direção que o Senhor tem para nós. Senhor, se a nossa mente estava distante, Pai, se o nosso coração estava distante, Senhor, eu peço para que o Senhor nesse momento nos conduza, Senhor, no centro da Tua vontade e vai nos direcionando, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Quero pedir, Pai, para que o Senhor sonda, Senhor, cada coração nesse momento e vai tirando, Senhor, toda a preocupação, vai tirando, Senhor, toda a ansiedade, vai tirando, Senhor, todo o medo, Pai. Vai tirando, Senhor, toda a angústia, Senhor. Vai tirando, Senhor, tudo que não provém de Ti, meu Deus, e vai transformando, Senhor, em alegria. Vai transformando, Senhor, em paciência. Vai transformando, Senhor. Vai entrando, Pai, com Teu Espírito Santo, Senhor, nesse coração. Vai entrando, Senhor, e vai transformando agora, Senhor, e vai mudando tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Vai sondando, Senhor, a mente. Vai sondando, Senhor, o coração, Pai. Vai transformando, Senhor, em nome de Jesus, tirando, Senhor, todas as preocupações, tirando, Senhor, todo o desespero, Pai, e nos colocando, Senhor, diante de Ti, Pai, que é um Pai perfeito, que é um Deus de amor, que é um Deus maravilhoso, no qual, Senhor, nós temos, Senhor, o aconchego, no qual nós temos, Senhor, o descanso, no qual nós temos, Senhor, o conforto, Pai, a esperança, Senhor, a segurança que é estar, Senhor, na Tua presença, que é andar, Senhor, contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, vai sondando, Senhor, as nossas vidas neste momento. Vai, Senhor, transformando, Senhor, cada ouvinte, cada coração, cada mente. Essa pessoa, Pai, que está prostrada diante de Ti nesse momento. Essa pessoa, Senhor, que está clamando pelo Teu nome neste momento, Senhor. Essa pessoa que talvez está pedindo socorro, Pai, neste momento, Senhor. Quero pedir, Pai, para que o Senhor alcance, Senhor, esse coração nessa hora. Para que o Senhor sonda, Pai, esse coração nessa hora. Em nome de Jesus, meu Deus. Deus eterno e poderoso, pedimos, Senhor, a Ti perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas falhas. Senhor, por todos os momentos em que nós erramos e quando deixamos de confiar em Ti também, Senhor. O Deus Todo-Poderoso, para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor. Senhor, como é triste, como é angustiante, Senhor, viver nesse mundo sem a esperança de que existe um Deus que tudo pode e tudo faz por nós, Senhor. Mas existem muitas pessoas assim, Pai, que vivem nesse mundo, Senhor, sem experiência contigo, que vivem nesse mundo sem esperança, Senhor Deus, de uma vida eterna, de uma vida melhor do que nós temos visto hoje em dia, Senhor. Pai, o mundo nada tem a nos oferecer, Senhor, mas o Senhor nos deu tudo. O mundo não pode trazer alegria, mas o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu a vida do Seu único Filho, Senhor, para pagar o preço dos nossos pecados, Senhor, naquela cruz. E nós Te damos graça, Senhor, nós Te agradecemos, porque, Senhor, esse ato faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Oh Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, por esse tempo de oração. Eu quero Te agradecer pelo Senhor não desistir do Seu propósito nas nossas vidas, do Seu plano, Senhor, para as nossas vidas. Como nós somos carentes do Senhor, ó Deus, como nós somos dependentes, Senhor, de Ti, do Seu amor, do toque das Tuas mãos. É o Senhor quem levanta, Senhor Deus, aquele que tropeça e cai. É o Senhor quem fortalece aquele que está enfraquecido. E eu sei, Senhor, que hoje, nessa oração, se alguém ora conosco, Senhor Deus, e se sente assim, enfraquecido ou caído, angustiado, o Senhor é poderoso para levantar, o Senhor é poderoso para mudar a história hoje, Senhor. O Senhor é poderoso para mudar, Senhor, de dentro para fora os nossos corações, transformar, Senhor, a nossa vida por completo. E quando eu digo transformar, Senhor, não é só
materialmente falando, nas coisas que se veem, Senhor, mas eu falo no íntimo, no profundo do nosso coração, porque o Senhor é poderoso, Senhor, para colocar alegria nos corações, o Senhor é poderoso para dar paz, mesmo no meio da tempestade, o Senhor é poderoso para trazer alegria, mesmo quando as coisas não vão bem, porque no Senhor, ó Deus, nós temos uma palavra de vida eterna. Nós sabemos, Senhor Deus, que tudo passa, menos a sua palavra permanece para sempre. Tudo nesse mundo vai passar, Senhor, o sofrimento, o choro, e o Senhor tem promessa, Senhor, de enxugar dos olhos toda lágrima, porque a sua palavra permanece para sempre. Ó Deus Todo-Poderoso, quem nos dá força, Senhor, é o seu Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, e nós precisamos tanto, Senhor, da força do seu Espírito Santo dentro de nós, da amizade do Senhor em nós, de ter o Senhor para conversar todo o tempo, de ter o Senhor para perguntar, Senhor, que caminho nós devemos tomar, que decisão nós devemos tomar, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor não nos deixa errar. O Senhor não nos deixa, Senhor, cair em armadilhas, por isso eu te peço, vem habitar, Senhor, em nossos corações, Espírito Santo. Vem, Senhor, nos dar sensibilidade para podermos ouvir sua voz, para podermos ouvir quando o Senhor fala, para podermos entender, Senhor, quando o Senhor tem um propósito diferente daquilo que nós pensamos. Espírito Santo de Deus, o que eu te peço, Senhor, nessa noite, é que o Senhor nos dê experiência com o Senhor, é que o Senhor nos dê, Senhor, mais intimidade, nos permite ter mais intimidade com o Senhor, nos permite, Senhor Deus, andar com o Senhor nessa vida, andar com o Senhor nessa terra, Senhor, em cada passo que nós dermos, quando nós levantamos da nossa cama, que nós andemos com o Senhor antes de tudo, antes de pisar os pés no chão, que nós venhamos consultar o Senhor, falar contigo, ter comunhão contigo. Espírito Santo de Deus, nós estamos vivendo tempos de dificuldade, Senhor, tempos difíceis, mas existe, Senhor, essa promessa que o Senhor falou através de Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne e sobre todo aquele que crê, Senhor. Quando os teus servos estavam reunidos, Senhor, lá naquele cenáculo, o Senhor cumpriu a sua promessa sobre a vida deles, e o Espírito Santo do Senhor veio sobre aquele lugar, foram vistos línguas repartidas como de fogo, todos foram cheios, Senhor. E eu peço a Ti que o Senhor nos encha da mesma forma, que o Senhor faça em nós um avivamento, Senhor, que nós tanto necessitamos, não um avivamento para fazer barulho ou para mostrar para alguém, Senhor, mas para que nós tenhamos vida no Senhor, vida verdadeira, Senhor, vida verdadeira, não essa vida mascarada que o mundo mostra, Senhor, mas a vida do Senhor em nós. Espírito Santo de Deus, reaviva o nosso coração, reaviva a nossa fé, no nome de Jesus nós te pedimos. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra como ela é, nos ensina, Senhor, as profundidades do Senhor, nos ensina, a Tua palavra diz que o Senhor até mesmo nos dá a mente de Cristo, Senhor. Senhor, como o Senhor foi na vida de Paulo, como o Senhor foi na vida dos apóstolos, vem ser nas nossas vidas também, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor se revele a cada um que ora com a gente hoje, que ora com a gente agora nesse momento, Senhor. Nós estamos nesse propósito de Moisés, que passou 40 dias, meu Senhor, na sua presença, envolvido na sua glória, na nuvem de glória. Senhor, nós queremos nos envolver na Tua glória, Senhor. Deixar de nos envolver com as coisas do mundo, deixar de nos preocupar com as coisas dessa vida e nos preocupar somente em estar na Sua presença, só em Te agradar, só se preocupar, Senhor Deus, em estar no Senhor e que o Senhor esteja em nós, em ser um contigo, Senhor. Oh Deus, o Senhor pode nos dar nova vida, o Senhor pode levantar aquele que está caído hoje, o Senhor pode, Senhor Deus, levantar os enfermos hoje, o Senhor pode levantar aqueles que são aprisionados pelo pecado, que são aprisionados pelo diabo, que são aprisionados por vícios. O Senhor pode libertar hoje, e eu creio que a sua vontade é libertar, Senhor, que a sua vontade é curar, que a sua vontade, Senhor, é trazer para Ti, para estarmos junto de Ti. Senhor, em nome de Jesus, traz o avivamento em nós essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem com a Tua glória, Senhor, vem com o Teu poder, Pai. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, comece a encher, Senhor, esses vasos, Pai. Comece, Senhor, a nos dar vontade, Senhor, de Te buscar, Senhor, vontade, Senhor, de orar. Vontade, Pai, de se aproximar mais de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, acender a chama, Senhor, em cada coração.
e cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo essa oração, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha acender, Senhor, a chama, Senhor. Venha, Senhor, nos dar mais vontade de Te buscar, Senhor, de orar, Senhor, e de Te adorar, Senhor, e sermos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, Senhor, a enxergar, Senhor, com outros olhos, Pai, esse novo amanhecer, esse novo dia, Senhor. Às vezes, Pai, o diabo coloca venda nos olhos, Pai, para que a gente não enxerga que o Senhor está do nosso lado, para que a gente não veja, Pai, que o Senhor está presente, que o Senhor está conosco e que nós não estamos sozinhos, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira, Senhor, a venda dos nossos olhos. Tira, Senhor, essa venda dos nossos os olhos, Senhor, dos nossos ouvidos, Pai. Que nós possamos ver, que nós possamos ouvir, Senhor, o Teu Espírito Santo. Ver que o Senhor está conosco, Senhor, que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor está, Senhor, trilhando, Pai, os nossos caminhos, meu Pai. Que não estamos sozinhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos direciona, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nos conduza, Senhor, para a Tua vontade, Pai. Que nós sejamos cheios, Senhor, da Tua presença. Que nós sejamos cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Porque é uma promessa, Senhor. Aquele que vem diante de Ti, Pai, e entrega, Senhor, o coração a Ti, Senhor. Nós vamos ter o Consolador, Pai, que é o Espírito Santo. Que vai estar nos ensinando, que vai estar conosco, Pai, em todo o tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo encontre em nós morada, Senhor. Encontre em nós, Pai, uma morada permanente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, esse dia que se inicia, Senhor. Que seja um dia abençoado pelas Tuas mãos. Que seja um dia, Senhor, próspero em todos os sentidos, Pai. Que seja um dia onde nós vejamos, Senhor, a natureza. Vejamos, Senhor, tudo aquilo feito pelas Tuas mãos. E que nós sejamos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Oh Deus, enquanto Moisés esteve, Senhor, na sua presença, o Senhor cuidou de tudo, Senhor. O Senhor sustentou ele, o Senhor deu graça, Senhor. Foram 40 dias que ele esteve na sua presença. E eu confio, Senhor Deus, que da mesma forma o Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor cuida da nossa casa. Oh Deus eterno, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor cuide da nossa família, Senhor. Que o Senhor envie anjos, ó Deus, na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, enquanto nós buscamos o Senhor faça milagres, meu Senhor, na nossa vida. Deus eterno, eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor entre na nossa casa, Senhor, abençoa cada cômodo da nossa casa, Senhor. Unge, Senhor, os umbrais da entrada da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Põe um anjo na porta, Senhor, com a espada na mão. Não deixa nenhum mal entrar, Senhor. Guarda a nossa família, guarda os nossos filhos. Pai Santo, permite que eles conheçam a Ti, que os nossos filhos sejam bênção do Senhor. Deus, eu Te peço, abençoa os casamentos, Senhor. Converte, Senhor, os corações do esposo, da esposa, que ambos sejam um em Ti, Senhor. Porque o Senhor tem promessas, meu Senhor, para o matrimônio, para o casamento. Deus, salva, Senhor, Deus, aquele que está perdido. No nome do Senhor Jesus, o Senhor tem promessa para a família, Senhor. O Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa pessoa que tem intercedido, Senhor, por um ente querido que está desviado, que tem intercedido, Senhor Deus, por alguém que ainda não Te conhece, ouve essa intercessão, ouve essa oração, salva, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para salvar. Senhor, salva as famílias, eu Te peço, em nome de Jesus. Eu peço mais uma vez por cura, Senhor. Não existe nenhum tipo de doença maior do que a Sua palavra, Senhor, e basta uma palavra que o Senhor falar, que eu sei que o milagre se torna vivo. Senhor, uma palavra que o Senhor falar agora, Senhor, e todo mal vai embora, e toda doença vai embora. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar hoje, o Senhor pode libertar hoje, e nós estamos orando aqui por isso também, Senhor, pedindo que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor restaure os casamentos, restaura mesmo, ó Deus, no nome de Jesus, que todos, Senhor Deus, que confiam em Ti, que esperam em Ti, sejam abençoados, sejam transformados, sejam mudados. O Senhor pode mudar toda e qualquer situação agora, Pai. O Senhor pode mudar, Senhor, o ambiente agora dentro desse lar, em volta, Senhor, dessa pessoa que ora conosco agora. O Senhor pode mudar o ambiente aqui na nossa casa, Senhor.
Pai, nós pedimos, Senhor, pelo renovo do Senhor na nossa vida, pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, para que possamos fazer a sua obra, para que possamos te servir, Senhor Deus, cada vez melhor. Senhor Deus, nós entregamos tudo no seu altar, nós nos entregamos ao Senhor essa noite, entregamos, Senhor Deus, o nosso coração, nossas alegrias, nossas tristezas, nossos problemas, entregamos tudo diante do seu altar. E eu sei, Senhor Deus, que tudo isso nas suas mãos, Senhor, é matéria-prima para que o Senhor faça um grande milagre. E eu peço, Senhor, pelo milagre do Senhor nas nossas vidas. Salva, Senhor Deus, quem precisa ser salvo, no nome de Jesus. Levanta, Senhor, aquele que estava enfraquecido. Senhor, unge cada vez mais servos e servas para que sejam testemunhas do Senhor nesses tempos de dificuldade, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Meu Pai, levanta, Senhor, cada vez mais profetas no nosso meio, profetas verdadeiros, servos e servas do Senhor, ó Deus, que têm intimidade contigo. Senhor, eu creio, Senhor, que se em cada lugar, em cada cidade, houver, Senhor, uma pessoa que tenha intimidade verdadeira contigo, a nossa geração pode mudar, Senhor. Senhor, então eu te peço que comece por nós, que sejamos nós, Senhor, essa pessoa que tem intimidade verdadeira com o seu Espírito Santo, que tem uma amizade verdadeira com o Senhor, que conhece a sua voz, que conhece quem o Senhor é, que é amigo do Senhor. Senhor, nos permite ser um contigo, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Fortalece, Senhor. Dê um dia abençoado para quem ora conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigada pelo teu amor por nós, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é tremendo, Deus. Às vezes, Senhor, nós pensamos que a situação está no fim. Às vezes nós pensamos, Senhor, que não existe saída. E aí é somente o começo de uma história que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor vai fazer na vida desse ouvinte, Pai, que está nos ouvindo agora, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu toque. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Somos gratos a Ti, Senhor. Que esse irmão e que essa irmã receba, Senhor, a Tua bênção. Que esse irmão e que essa irmã veja, Senhor, a vitória. Obtenha a vitória e veja o Senhor à frente, Pai. De todas as portas, Senhor, que estão fechadas, que sejam abertas, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que essa pessoa, Senhor, alcance a cura, Pai. Que essa pessoa, Senhor, alcance aquilo que o coração almeja, Senhor. E que nós sejamos gratos a Ti por isso, Senhor. Que nós reconhecemos em tudo, demos graças, que é o Senhor que faz os milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere na sua vida, nas nossas vidas. Lembrando que nós estamos no final da Semana Santa, né? Em breve aí nós temos a Páscoa. Não se esqueça do que nós realmente celebramos. Não se esqueça que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Hoje Ele está vivo diante de Deus e também vivo aqui no nosso coração. Que o Senhor te abençoe, encha a sua vida. Te esperamos amanhã no mesmo horário. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.